Depois de muito tempo, depois desse ato que One Piece teve, estamos de volta com o seu capítulo 1104. E galera, que capítulo foi esse? Simplesmente, acho que nós tivemos o soco mais épico de toda a obra de One Piece. Eu acho até mesmo superar aquele soco que o Luffy deu naquele Terubito. E foi insano, acho que todo mundo queria dar esse soco igual o Kuma deu nesse Gorosei, que faz tudo somente pro seu bel prazer, pro governo mundial e tudo mais. Então vamos conferir hoje tudo o que aconteceu nesse capítulo 1104 de One Piece. E aí, você gostou da volta de One Piece? Deixa aqui embaixo nos comentários, deixa o seu like, deixa a sua opinião, as suas críticas e também, se você quiser ajudar a gente no crescimento do canal e quiser compartilhar esse vídeo e se inscrever, vai ajudar a gente bastante. Então deixa o seu like aí, seus comentários e compartilhe e se inscreva no canal. E sem mais enrolação, bora ver aqui tudo que aconteceu nesse capítulo 1104 de One Piece. Então vamos lá, galera, recapitulando aqui, a gente tá no arco onde o Luffy tá lá na ilha do Vegapunk, tá todo mundo encurralado pro Gorosei, que é extremamente poderoso, Gorosei Saturno. Pra piorar a situação deles, todo mundo tá paralisado, inclusive o Luffy, por ter usado o Gear 5 na sua luta contra o Kizaru, que acabou vencendo. E quando a Bonnie tá prestes a ser morta pro Saturno, simplesmente ele chega. Kuma, pensando no seu passado, pensando na Bonnie, pensando na época que ele era escravo do governo mundial, era caçado, torturado e que sua mãe acabou morrendo por causa disso também. E o seu pai, ele carrega todos esses sentimentos e prepara para dar um baita de um soco na cara do Saturno. Esse soco é tão poderoso, mas tão poderoso e tão carregado de sentimentos, que o Saturno, vendo essa potência chegando na cara dele, simplesmente treme na base. Um governante, um cara que é elite da elite, tá tremendo para um simples escravo. Olha que ponto o Saturno chegou. O cara que tá se achando, acabando com todo mundo, tá tremendo na base pro Kuma. E até fala que ele adicionou o botão de autodestruição quando o Kuma tava passando aquele processo para se tornar um robô e para servir eternamente a marinha do governo mundial como um Shichibukai. O Saturno sabia do potencial do Kuma, então colocou um plano B, que é essa bomba, para que quando o Kuma saísse da linha, ele pudesse destruir ele sem nenhuma dificuldade. Mas o tiro saiu para culatra. Por quê? O Kuma, ele acabou não explodindo e o Saturno meio que abaixou a sua guarda e tomou um baita de um soco épico e muito insano. Um dos socos mais insanos de One Piece. Ele mesmo pode superar aquele soco que o Luffy deu nos Terubitos. Esse soco simplesmente afunda a cara do Saturno, galera. Esse cara voa longe, mais longe mesmo. Praticamente foi parar do outro lado da ilha, para mostrar que esse soco potente foi extremamente insano de poderoso, que fez Saturno voar longe. Não foi um baita de um soco épico. E todo mundo começa a pensar, cara, o que esse cara acabou de fazer? Ele simplesmente bateu em Gorosei, uma das maiores autoridades do mundo inteiro, e simplesmente um escravo como Kuma simplesmente resolveu dar um baita de um soco na cara dele. E que soco foi esse? Isso pode abrir precedente para os escravos querer se revoltar e bater de frente com os Goroseis, já que eles, entre aspas, não são tudo isso. Lógico que os Goroseis, junto com Imusama, são extremamente poderosos, mas imagine todo mundo querer se rebelar por causa que o Kuma fez, que o próprio Luffy também estava fazendo. Seria muito insano. Só que tem um detalhe, o dispositivo que o Saturno ativou não era uma bomba, mas sim um dispositivo que fazia o Kuma desligar. O Vegapunk estava com o pé atrás de colocar essa bomba de destruição dentro do Kuma, então ele colocou um outro dispositivo e ele acabou enganando o Saturno, falando que colocou esse dispositivo de bomba, mas na verdade é um dispositivo para desligar o Kuma. E tem um momento muito interessante, é que o porquê do Kuma chegou naquela ilha, do nada ele acabou aparecendo lá. Isso não deveria ser possível, já que ele não tem mais nenhuma emoção ou sentimentos do passado, qualquer tipo de lembrança, porque ele acabou parando lá. Então ele começa a pensar o seguinte: bom, a raça bucariana não é somente força, eles são também. Acaba colocando os 3 pontos. E o que será que o Vegapunk quer dizer sobre isso, sobre o passado dos bucarianos? Será que tem uma força além da força física, uma força que consegue até mesmo superar a barreira dos limites, já que o Kuma simplesmente não é mais o Kuma. Como assim? Ele não tem mais suas emoções, suas memórias, foi completamente tirado. Até mesmo a própria Bonnie fala que viu o passado dele, da sua mãe, as cartas que ele enviava para ela e tudo mais, que não chegava por causa do governo mundial. Mas cara,
tudo que o Kuma fez agora nesse exato momento foi sem emoção, mas por ser um Burkariano ele conseguiu burlar isso, entre aspas. Essa é uma teoria, já que a gente não sabe o porquê ele conseguiu fazer esse feito insano. E falando na Bonnie, teve um momento muito fofinho entre ele e o Kuma abraçando ela e tal. Ela falou que tá muito feliz por receber aquelas cartas dele sobre descobrir o passado dele e da sua mãe também. Um momento muito fofinho, mas esse momento tá prestes a chegar ao fim, já que o Kuma foi desligado, não pode se mover. Saturno retorna já se recuperando com aquelas chamas negras dele, full pistola, falando: pô, você foi o culpado disso, né, Vegapunk, por ter trocado os dispositivos e tudo mais. Só que agora o Chapéus de Palha já pode se mover, já estava paralisado por algum motivo, por causa do Saturno. Então quando o Saturno atacar novamente o Kuma junto com a Bonnie, ele aparece, o Sanji dá um baita de um chute em uma das patas de aranha do Saturno, jogando ele longe. Já o Frank logo em seguida, não termina a base por ser um Gorosei, ataca um canhão de luz nele que acaba atravessando. Não causa tantos danos, já que essa regeneração do Saturno tem uma regeneração incrivelmente alta. Mesmo recebendo esse dano do Frank, ele já se recuperou e também se recuperou dos danos que o Kuma causou nele. Só que a situação só piora. Saturno já se recuperou dos ataques e também o Kizaru também já começou a se mover e atacar os Chapéus de Palha. E você deve se perguntando: cadê o Luffy nesse exato momento? A gente não sabe, ele não apareceu nesse capítulo. A gente não sabe se ele conseguiu já se recuperar e possa usar o Gear 5 novamente contra o próprio Saturno, contra o próprio Kizaru. E tem um detalhe muito interessante, é que o Vegapunk falou o seguinte pra ele: pô, cara, você se tornou um homem muito infeliz, não é mesmo? Já que o Kizaru gosta do Kuma, gosta do Vegapunk e também da Bonnie, já que eles cresceram junto e tudo mais durante aquele tempo que o Kuma estava passando por aquelas experiências junto com o Vegapunk. O motivo disso de ter passado por essas experiências é porque ele estava tentando achar uma cura pra Bonnie. Só que pra piorar a situação ainda, já que o Luffy não deu as caras nesse capítulo, a gente não sabe se ele foi capturado ou se ele tá tentando se recuperar comendo mais comida, enquanto o Atlas e o Vegapunk pegam o corpo do Kuma e tentam levar de volta pro laboratório, tentar religar ele. Simplesmente o Saturno full pistola ordena que todos os navios comecem a atacar a ilha do Vegapunk em nome da justiça. Uma justiça meio torta, mas enfim, ele quer destruir aquela ilha com todo mundo lá dentro, já que o Chapéu de Palha e o próprio Vegapunk é uma baita de uma ameaça pro governo mundial. O Vegapunk sabe sobre o mundo e tudo mais, e é incrivelmente inteligente. Como o Luffy e os seus amigos vão escapar disso, eu não sei, já que o Saturno é extremamente poderoso e tem uma baita de uma regeneração. Só se eles conseguirem novamente ligar o Kuma, vão ter uma baita de uma vantagem, já que os poderes do Kuma podem teleportar as pessoas. Então será uma ótima saída para os Chapéus de Palha. Mas fazer isso vai ser muito difícil, já que tem o Kizaru, Saturno e toda uma frota inteira de navios da marinha encurralando a ilha inteira. O Luffy tem que voltar a fazer alguma coisa, e também o Zoro e o Lucy não apareceram também nesse capítulo. Quem será que ganhou esse embate? Deixa aqui embaixo nos comentários. Deixa aqui também nos comentários o que você achou desse capítulo, da nossa análise, do baita de um soco na cara que o Saturno levou do Kuma. Também deixa nos comentários o que você achou. Se curtiu esse vídeo e quiser compartilhar, vai ser uma ótima ajuda pra gente também, se inscrevendo e deixando o seu like. Tamo junto, galera, e valeu!